Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pauta 2, seu programa de entrevistas aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Bem, hoje um assunto relevante que afeta diretamente o bolso do consumidor brasileiro, a taxação de compras internacionais. Recentemente, a aprovação de um projeto na Câmara dos Deputados visa encerrar a isenção para compras de até $50, o que pode ter grandes repercussões para quem costuma adquirir produtos de fora do país. E para entender os impactos dessa medida, caso ela entre em vigor, a gente recebe aqui nessa edição 3 especialistas que vão ajudar a gente a compreender os diferentes aspectos dessa mudança. E um dos principais pontos, como os consumidores estão avaliando essa possível medida. Além disso, vamos destacar as implicações dessa taxação para o comércio eletrônico brasileiro, um setor que está em constante crescimento e que pode ser significativamente impactado por essa medida. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista neste primeiro bloco, vamos conferir a opinião dos consumidores nas ruas de Goiânia sobre a taxação de compras internacionais. O repórter Johan Germano foi às ruas para saber o que as pessoas estão achando sobre essa mudança. Essa taxação está sendo horrível. Tipo, querendo ou não, a gente compra produtos, às vezes mais em conta, ou algo que a gente não encontra no mercado, que não tem aqui no Brasil, às vezes só lá fora. E às vezes o produto chega, mas é taxado, a gente não tem como, a gente perde o dinheiro e a mercadoria. Infelizmente é um absurdo, né? Que hoje a gente tem visto quantos comerciantes têm fechado seus espaços por conta que é o trabalho deles. É necessário eles terem que fazer a compra e agora tá barrando tudo e o pessoal tá fechando, os comércios estão fechando, tá uma situação muito precária no momento. Você procura muito produto internacional pela internet? Sim, hoje na verdade a vida do povo é essa. A compra é muito mais facilidade, entrega em casa, tudo, é muito mais prático. Infelizmente essa porta tá fechando. 20%, dependendo do valor, fica muito caro, né? Sim. Tanto para quem vai comprar, tanto para quem vai fazer compra e revender. Taxando esses produtos internacionais, não acha que os produtos nacionais seriam mais valorizados? As pessoas passariam a comprar mais aqui no Brasil mesmo? O que você acha? No caso, para mim comprar, eu não compro mais internacional. Eu só compro nacional. Você acha que isso pode prejudicar a forma como a gente costuma comprar pela internet? Vai ficar mais caro? Acredito que sim. Muito. Você acha que essa taxação vai influenciar na maneira como você compra pela internet? Por quê? Com certeza vai. Porque eu acho que, incluso já no que a gente paga, já paga muita taxa. Eu acho que não há necessidade de ainda ter mais taxa, existir mais taxa. Johan Germano, você foi às ruas, você teve a oportunidade de conversar com as pessoas. E a gente percebeu aí nas imagens que há posições distintas, mas dialogando com as pessoas, qual foi o seu sentimento? Pois é, Samuel, e interessante que foi numa região em que respira as compras, respira o comércio, a economia, que é a região da 44. E existem os dois lados da moeda, como bem disseram, né, os entrevistados, o consumidor e o empresário, o comerciante. O consumidor não quer essa taxação de maneira alguma, ele quer fazer as compras sem ter que pagar mais por isso, está ali no conforto de casa, faz a sua compra, enfim, de um produto para o seu dia a dia. Já o comerciante, o empresário, acredita que essa taxação, caso ela passe a existir, a vigorar, ela pode ajudar a valorizar o produto nacional, a valorizar o comerciante local, ou seja, quem está na 44 acredita que essa taxação pode fazer com que as pessoas deixem de comprar produtos importados para deixar o seu dinheiro em compras por aqui mesmo, Samuel. Bom, Johan, Rodrigo, você que acompanha o Pauta 2, nós recebemos agora o professor Luiz Carlos Ongarato. Está em contato com a gente, vamos entender um pouco mais então a respeito dessas implicações do ponto de vista econômico. Professor, muito obrigado pela sua presença novamente aqui no Sistema Sagres, agora conversando com a gente no Pauta 2. Seja bem-vindo. Obrigado, Samuel. Obrigado a todo mundo participando aí no Pauta 2. É um prazer para falar um pouquinho, né, do que está acontecendo aí na nossa economia, quais são as perspectivas aí dentro da questão tributária, né, nessa questão das remessas até $50 e como é que isso vai impactar no nosso dia a dia aqui, que nós somos consumidores. E eu já faço essa pergunta que o senhor destacou aí no final. Como é que isso pode impactar o bolso dos consumidores e também, professor, o que a gente pode esperar nas principais mudanças, né, assim, no cenário
para quem está acostumado a comprar de forma online lá de lojas do exterior? Bom, quando a gente fala do imposto de importação, a gente está falando de criação de uma barreira para desestimular. Não é um imposto que ele vem ali para simplesmente arrecadar, né, um volume maior ali de impostos. Então, o que a gente vai observar? Que os produtos, especialmente produtos chineses, que a grande maioria desses produtos, eles irão aumentar o preço, tá? Porém, o consumidor ele vai começar a comparar mais. Se o preço do produto vendido aqui no Brasil, produto brasileiro, ficar mais em conta comparativamente com o produto chinês, ele vai comprar o produto brasileiro. Porém, se esse produto ele não ficar mais caro, esse produto chinês mais caro, muito provavelmente o que a gente vai ver é o consumidor ainda comprando o produto importado, porém, num primeiro momento, ele reclamando, né? Aquilo que o Johan viu os consumidores lá na 44 falando, né? Então, ele vai continuar comprando, mas a gente espera que nesse inicinho o comportamento do consumidor seja mais de aversão ao produto importado. Defende ou acredita que a taxação possa ser positiva, vê com bons olhos justamente, e o consumidor tem essa dificuldade de compreender que estas taxas servem para movimentar, para trazer recursos, né? E, enfim, girar ainda mais a economia. O consumidor não vê assim, ele pensa que saindo do bolso vai piorar a situação para ele que está fazendo a compra. E o senhor trouxe bem um pouco disso já nessa primeira resposta. Que implicações essa medida vai trazer para os hábitos de consumo e para o comportamento de compra dos brasileiros? Sim, o que a gente pode ver é que provavelmente o consumidor ele vai pensar duas vezes antes de fazer uma compra por impulso, né? Só que tem um porém. Quando a gente fala aí de compras online, comparando com o comércio local, nem sempre o consumidor ele vai comprar simplesmente por preço. A comodidade, que também é uma questão comportamental, ela pode sim ser preponderante nessa questão. Então, eu estando lá em casa, às vezes vale a pena, ainda mesmo pagando um pouco mais caro, comprar o produto online. Então, o que a gente precisa ter ainda, de uma forma para, vamos colocar entre aspas, combater o produto importado, seria também digitalizar ainda mais os nossos negócios aqui no Brasil. E, professor, existe alguma alternativa para a galera que vai ser taxada por isso e tudo mais, para não pesar tanto assim no bolso? Eu mesmo sou um grande consumidor aí de coisas online e tudo mais. Tem alguma alternativa cabível para os consumidores? Bom, a gente sempre recomenda fazer o quê? A pesquisa, né? Continuar vendo, principalmente nos produtos importados. O que pode acontecer é aquele produto que a gente estava vendo na internet, um eletrônico, por exemplo, ele ficar mais caro e aí vai começar a viabilizar um pouco mais o produto lá do camelódromo, né, que é comum nós termos aqui em Goiás os camelódromos, vendedores de produtos eletrônicos, né, que aí sim eles podem ficar mais competitivos. Até mesmo porque a gente está falando de importação dos mesmos produtos, só que com valor de frete mais barato e também provavelmente com uma questão ali de logística também como um todo, né, até a chegada desse produto na casa do cliente também mais em conta do que o produto vindo diretamente da China. Professor Ongarato, e pensando no outro lado da moeda, pensando no governo, por que essa taxação, do ponto de vista econômico, é interessante para o governo? É apenas uma lógica de arrecadação ou proteção do mercado nacional? Bom, tem a ver muito com essa questão do protecionismo, né? Quando a gente fala de imposto de importação, a gente também, dentro da economia, a gente chama ele de uma barreira à importação. Então, esse tipo de imposto, ele não tem o objetivo simplesmente de arrecadar mais para os cofres públicos. Só que são duas coisas somando, né, Samuel? É aquela questão da responsabilidade fiscal, do déficit zero, somando com uma coisa que, tecnicamente observando, não é o mesmo.
quando a gente vê esse pedido de taxação de produtos de comércio eletrônico, a gente vê um pedido da Confederação Nacional das Indústrias, da Associação de Lojistas do Brasil, enfim, né? Um pedido do empresariado que levou esse pedido ao presidente da Câmara para o quê? Estimular mais a comercialização de produtos produzidos no Brasil ou vendidos por eles. Tá? Então, esse que é o outro lado da moeda, é o peso ali do empresariado também pedindo por frear um pouco mais essa importação dos produtos chineses. Professor, e essa expectativa do comerciante, do empresário local aqui no Brasil, ela pode realmente vir a acontecer? A gente pode esperar um aumento nas vendas do comércio por aqui mesmo? Caso essa medida seja mesmo aprovada? Sim, eu acho que sim, tá? Porque você tem aquele debate que já está sendo feito, debates como esse que a gente está fazendo aqui na Sagres, eles vão fazendo com que o consumidor ele se desperte mais, né? Que ele fica, poxa, será que não vale então a pena comprar no mercado local, gerar mais emprego e renda aqui, né, do que simplesmente eu comprar um produto importado mais caro? Então, vai muito também da própria publicidade que a gente está dando a esse caso, né? Então, quanto mais o consumidor vê que ele tem possibilidades de comprar aqui, gerar riqueza aqui, é bem mais interessante do que comprar lá fora e gerar riquezas lá para fora. É isso mesmo, super interessante. E os produtos nacionais, com essa taxação, pode ter uma queda no preço? Como que funcionaria isso? Bom, os produtos nacionais eles não alterariam ali o seu preço, porém, de modo relativo, né, o comparativo de preço poderia ficar mais vantajoso para o produto nacional. Então, vamos supor, vamos pegar um produto que custasse R$50 aqui no Brasil e o similar, né, chinês ali custando 40. Com essa taxação, ambos produtos poderiam chegar ali em pé de igualdade ou até mesmo o produto chinês ligeiramente mais caro. Então, isso vai fazer com que o consumidor pesquise e veja, né? Mas um alerta também que a gente faz para o empresariado local é que o que faz o consumidor ir até esses sites? É a novidade, né? De repente é um lançamento, a inovação, são produtos diferentes do que estão sendo comercializados aqui. Então, o produtor brasileiro também ele tem que pensar em renovar, em se atualizar e não simplesmente achar que as vendas elas vão cair ali do céu, né? Simplesmente por uma questão aí dessa barreira à importação. Professor, quando a gente pensa em assim, faz um comparativo aqui da nossa realidade com a de outros países, essa medida que o governo brasileiro, que o país pode adotar, isso pode ter uma retaliação de outros países, os países onde que essas plataformas online estão, isso pode ter uma medida contrária aqui ao Brasil? Sim, quando a gente fala de impostos de importação, dependendo do tamanho do impacto, né, que isso possa gerar em frear vendas, né, as exportações chinesas, por exemplo, desses produtos para o Brasil, a China, se ela se sentir lesada em alguma instância, ela pode sim retaliar tributando produtos brasileiros. O que acontece é, primeiramente, o cálculo político disso. Será que vale a pena entrar um embate com um parceiro tão importante quanto o Brasil e a China, vice-versa? E outra, será que estão negociando zerar alguma tarifa, algum imposto de importação de produtos chineses para poder fazer essa troca, né? Então, quando a gente fala do imposto de importação, a gente sempre tem que pensar, alguém está mandando a mercadoria para cá e nós queremos bloquear. Então, eles também têm o direito, né, conforme as regras da Organização Mundial do Comércio, de fazer essa retaliação, ou seja, tributar também produtos brasileiros que são exportados daqui para lá. Professor, na enquete que nós fizemos lá na região da 44, existem vários tipos de comerciantes, né, e todas as opções possíveis de produtos, desde vestuário, enfim, calçados, roupas, eletrônicos, de tudo um pouco. É possível afirmar que, caso essa taxação passe a vigorar,
algum desses setores venha a sofrer mais em relação a outros? Sim, o que pode acontecer, né? O polo da 44, ele é um polo de confecções, né? A gente tem em Goiás aqui vários polos de confecção e vai ter um impacto provavelmente mais positivo. Por outro lado, quando a gente fala dos produtos eletrônicos, a gente for falar do microempresário, do pequeno empresário que utiliza essas remessas para fazer a importação dos produtos que ele comercializa na loja dele, sim, poderá ter um impacto negativo, onde esse produto vai chegar mais caro e até mesmo inviabilizando alguns negócios, especialmente quando a gente fala aí de pequenos produtores ou até mesmo, pequenos lojistas ou até mesmo quem está na informalidade. Professor Luiz Carlos Zongarato, economista, muito obrigado pela entrevista aqui ao Sistema Sagres, participando conosco do Pauta 2. Até uma próxima oportunidade, professor. Até uma próxima, muito obrigado. Um prazer participar com vocês no Pauta 2. Tchau, tchau. Nós, daqui a pouco, vamos entender, Rodrigo Fumaça perguntou mais cedo para o professor Luiz Carlos Zongarato sobre alternativas aos consumidores. E esse é o tema do nosso próximo bloco. Não saia daí, o Pauta 2 volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 2 de hoje, em destaque as taxações de compras internacionais, ou como alguns têm colocado, a PEC das blusinhas. Seja como queira, o assunto está em pauta e é o tema da edição do Pauta 2 desta semana, seu programa de entrevistas aqui no Sistema Sagres. O Rodrigo Fumaça, no bloco anterior, você perguntou sobre alternativas a serem dadas aos consumidores. E olha só que bacana, para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, Jordana Lamonier. Doutora Jordana, muito obrigado pela presença aqui no Pauta 2. Já faço aqui a saudação. Passando a pergunta do Rodrigo Fumaça, disse que é um grande consumidor, não é, Fumaça? Sou um grande consumidor. Sempre tem uma insegurança ali, muitas vezes, né, de fazer uma compra internacional. E é interessante saber os nossos deveres, né, o que a gente pode fazer ou não, né? E aí, doutora, diz pra gente quais são os nossos direitos em relação às compras internacionais. Seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre uma honra poder contribuir aqui com vocês, trazendo informações acerca dos direitos dos consumidores. Sobretudo com relação a essa pauta, né, que não deixa de ser polêmica, uma pauta quente que está em discussão e que traz preocupação aos consumidores e com razão, até porque afetará diretamente o poder de compra de todos nós, né? E já adentrando no questionamento que foi feito com relação aos direitos desses consumidores, práticas que podem ser adotadas para evitar prejuízos com relação a essas compras internacionais, é sempre válido ressaltar a importância de que o consumidor se atente a algumas informações no sentido de que nem todas as compras feitas em âmbito internacional se sujeitarão às normativas do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então é sempre importante verificar se aquele produto ele possui a garantia internacional e principalmente se aquele fornecedor possui sede aqui no nosso país. Caso negativo, caso ele não tenha representante aqui no nosso país, aí aquele consumidor se sujeitará às normativas do país de origem da compra. E é complexo pensar nisso, né, nessa questão do país de origem da compra e tudo mais. E onde que o consumidor ele consegue acessar esse tipo de conhecimento? Porque eu acho que é meio difícil, né, você conseguir ter essa questão de falar, nossa, essa compra é certa, a outra não. Da onde que a gente pode absorver um pouco desse conhecimento? Porque às vezes é difícil e sempre tem esse medo, né, de fazer uma compra internacional, muitas vezes. Sim, sem dúvida. Eu acredito que a grande fonte de busca por essas informações está lá na palma da nossa mão, né? O acesso, a facilitação, o acesso às informações, à internet. Esse consumidor ele pode fazer pesquisas antes de realizar a sua compra, buscar informações no sentido de validar se aquele fornecedor é de fato confiável, se o site de fato é confiável ou não, fazer uma consulta ali com relação ao CNPJ e verificar se ele possui inscrição aqui no nosso país. São algumas dicas que esse consumidor pode se valer antes de tomar a decisão de realizar ou não a sua compra.
Doutora Jordana, em casos, por exemplo, em que o consumidor se sentir lesado, quais seriam os canais de reclamação para ele poder buscar os seus direitos, né, caso isso realmente ocorra? Sim, nos casos em que houver a aplicação da nossa legislação, aquela compra se sujeitará às regras tal qual fosse uma compra realizada aqui no nosso país, aplica-se as normas, né, diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, e esse consumidor pode, então, acionar, fazer um contato direto com o vendedor, com o fornecedor, e buscar formas de solucionar eventuais problemas que ele possa ter. Caso contrário, não seja possível, né, resolver de forma amigável, aí o caminho é mesmo acionar os órgãos de proteção e defesa do consumidor ou até mesmo judicializar a demanda. Doutor, eu quero introduzir aqui uma outra questão. Pensando nessa taxação, a gente falou que tem sido tão polêmica, ela, a depender, o processo ainda está em discussão. Então, assim, são suposições, né, até o momento em que o projeto, se for aprovado, Sim. se passar por sanção presidencial, a gente pensa o seguinte: uma taxação, ela em algum momento ela pode ser declarada irregular, ilegal ou até mesmo inconstitucional. O consumidor ele pode refletir sobre isso, pensando até mesmo na revisão desse tema. Bom, são pontos que são considerados, né, e vêm causado grandes discussões, sobretudo porque vai afetar diretamente o poder de compra de todos. E aí nós temos inúmeras questões. Tem aqueles que são a favor, que justificam, né, essa taxação, sobretudo com relação a uma concorrência desleal, por exemplo, de fornecedores internacionais, ou na busca de um equilíbrio sobre a carga tributária dos fornecedores internacionais e dos brasileiros, e aqueles que são contrários a essa questão, justamente porque vai impactar no poder de compra desses consumidores. E quando a gente faz uma análise sobre a perspectiva do público-alvo dessas grandes marcas, né, mais recorrentes, principalmente aquelas chinesas, a gente observa que é um público de menor renda, digamos assim, né? Então, uma das justificativas daqueles que são contrários a essa taxação é justamente nesse sentido que vai afetar os mais pobres, digamos assim, aqueles que perguntei, doutora, me perdoe aqui a intervenção, porque lá na origem do Código do Consumidor a gente pensa sempre na parte hipossuficiente, não é isso? Exatamente. É um termo utilizado bastante no campo do direito. Sim. E aí me veio isso, bom, mas você está dentro da sua explicação, bom, mas se isso está afetando essa parte hipossuficiente, isso não pode haver um questionamento? Sem dúvidas, e é uma grande tese daqueles que são contrários à aprovação desse projeto de lei. Mas, infelizmente, são questões que não são absolutas, né? E que precisam ser consideradas na hora da aprovação ou não. Por isso, a gente encontra essa dificuldade, era para ter sido votado, não foi ainda, está sob análise, né? E a gente fica aguardando aí quais serão os próximos passos, se será aprovado, se passará pelo veto ou não, pela sanção, né, presidencial. Mas, de fato, são questões que trazem preocupação nesse sentido. E quando a gente fala de comércio estrangeiro, comércio internacional, a gente fala também nessa questão de comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico é muito forte, principalmente internacionalmente. E como que o comércio eletrônico está se adaptando a essa taxação? Bom, nós tivemos uma alteração desde agosto de 2023 com o programa Remessa Conforme. Qual que é o grande objetivo desse programa? Ele isenta as compras de até $50. E por que ele foi implementado? Na tentativa de barrar as empresas que estariam de alguma forma burlando o sistema, no sentido de que compras entre pessoas físicas de até $50 eram isentas do imposto de importação. E haviam situações em que algumas empresas se passavam por pessoas físicas justamente para alcançar essa isenção. Então, diante desse cenário, foi implementado então o programa Conforme, Remessa Conforme, e só que para que ocorra essa isenção, esses fornecedores eles têm que se adaptar a uma série de critérios, né, que constam nesse programa, como por exemplo, informações referentes ao remetente, à origem daquele produto, valores que serão cobrados ali a título de ICMS, por exemplo, o valor do frete, tudo para que fique
muito transparente para aquele consumidor, de forma a evitar, então, que ocorram essas burlações, né, digamos assim, por parte desses fornecedores. Então, as empresas tiveram que se adaptar nesse sentido e, se o projeto de lei for aprovado, haverá novamente um novo processo de adaptação por meio desses fornecedores. E existe uma responsabilização também por parte das empresas, dos courriers, de quem faz a entrega, enfim, trabalha com a logística desses produtos. Caso essa mudança, essa taxação passe, doutora Jordana, existe alguma mudança também na responsabilidade dessa camada da economia também? Essas empresas, elas permanecerão responsáveis, tanto Correios quanto as empresas contratadas de forma particular, no sentido de que tudo aquilo que envolva a logística de remessa, dessas remessas internacionais até a entrega, a efetiva entrega àquele consumidor, será de responsabilidade dessas empresas, né? Então, o que isso significa dizer? Que informações quanto ao prazo de entrega, por exemplo, ao status, ao andamento dessas entregas, ou eventual necessidade de remessa de alguma documentação para uma análise eventual ali por parte da Receita Federal, coisas nesse sentido, tudo relacionado a essa logística do transporte mesmo, ficará em cargo dessas empresas, tanto do Correios quanto dos Correios. Doutor, eu queria retomar no ponto que você nos explicou aqui anteriormente sobre a comparação de regras nacionais, o Código de Defesa do Consumidor, entre outras, e regras nos países, né, de origem. Como é que a gente pode fazer essa comparação das regras aqui no nosso país, né, que já são conhecidas, com regras de outros países, né? E a gente pode utilizar aquilo que no direito se chama de direito comparado, para que o consumidor, a depender de uma determinada relação comercial, ele não fique prejudicado? Sem dúvida, é importante enfatizar essa questão, que o consumidor sempre busque se orientar quanto aos seus direitos, sobretudo nas demandas envolvendo compras internacionais. Então, que ele se utilize dessas ferramentas. Como eu disse inicialmente, nós temos um fácil acesso à informação por meio da internet e ele consegue fazer, então, de forma muito facilitada essas buscas e comparar qual seria o mais interessante ou não, antes de tomar a sua decisão de realizar ou não a compra. E tem algum caminho específico para os consumidores ir, por exemplo, se fui taxado errado, como que eu reclamo dessa taxação, desse imposto indevido cobrado? Tem sim. Inclusive, a gente sempre orienta que o consumidor, antes de realizar a sua compra, ele simule o valor do imposto e cuide para que a nota fiscal ela seja adequadamente preenchida, no sentido de que não tenha nenhuma burlação ou nenhuma fraude, né? E aí, com base nessa simulação, ele vai conseguir se antecipar, de certo modo, se aquela taxação foi feita de forma adequada ou não. Verificando que, de fato, houve um excesso na taxação, ele poderá, então, por meio do site do Correios mesmo, de maneira muito simplificada e didática, pedir a revisão dessa taxação. E aí, quem fará essa revisão será a Receita Federal. Doutora Jordana, e o que dizer para esse consumidor que ele tem uma dificuldade, talvez, de entender da importância desses recursos provenientes dessa taxação? O Estado, o governo, ele vê esses recursos como importantes para suprir ali a sua demanda de arrecadação, né? Como dizer para esse consumidor para que ele entenda que esses recursos dessas taxações também são importantes para o país? Como não convencer, mas explicar isso de maneira mais, como posso dizer, para que ele entenda de melhor forma? Olha, eu confesso que é um desafio e tanto, porque, sobretudo, sobre a ótica do consumidor. Quando a gente se coloca, né, quando a gente vai fazer o exercício da empatia, se coloca ali no lugar daquele consumidor, é difícil que ele compreenda toda essa situação dentro do contexto econômico. E uma das grandes justificativas, clamores, digamos assim, por parte dos fornecedores brasileiros, é justamente para que se alcançasse um equilíbrio econômico e, de certa forma, evitasse uma concorrência desleal, no sentido de que os produtos internacionais seriam
teriam um preço muito inferiores ao daqui, do nosso país, e, consequentemente, não estaria colocando a nossa economia em um papel de, digamos assim, de primeiro lugar, né? Estaria ficando ali em segundo plano, uma vez que esse consumidor iria preferir fazer as suas compras internacionais e pagar menos, quem quer economizar. Então, a gente precisa muito convidar esses consumidores a fazerem esse exercício de voltarem os olhos para a nossa economia, no sentido de que fomentar o crescimento econômico e buscar, de fato, concretizar esse equilíbrio é importante para que a máquina continue girando e que renda continue sendo gerada, que empregos continuem sendo gerados e que a nossa economia possa crescer a cada dia mais. Doutora, do ponto de vista orientativo, quando você se referiu à questão do consumidor observar um imposto de taxação, né, internacional, há outras tributações também que estão ali inseridas, que o consumidor precisa observar, e aí, num caso de eventual abuso, poder procurar seus direitos? É possível também que tenha outros tipos de tributação? Sim, hoje nós temos, nos casos de isenção, né, de compras até $50, não incide o imposto de importação, mas incide o ICMS. Com a aprovação da PL, além do imposto de importação, o ICMS continuará incidindo. Então, nós teremos 2 impostos com a aprovação dessa PL, o que tornaria, de certa forma, a compra internacional mais onerosa. E aí, a gente vê com isso um desincentivo, digamos assim, às compras internacionais, porque, a depender do caso, se tornará muito mais oneroso para aquele consumidor do que fazer uma compra nacional. Porque depende também, se tratando de ICMS, da alíquota a ser aplicada por cada estado, né? Exatamente, como é um imposto de competência estadual, é importante que se verifique isso também. E é importante dizer que o imposto de importação, ele também não vai ser uma alíquota fixa, né? Nós temos variações e aí o consumidor ele terá que buscar informações acerca dessas alíquotas, né? E, de fato, fazer o exercício de colocar na ponta do lápis, do papel ali, fazer os cálculos para saber se, de fato, compensará ou não prosseguir com a compra. É isso. E como os órgãos de defesa do consumidor estão se posicionando em relação a essa mudança na legislação? Bom, os órgãos de proteção e defesa do consumidor sempre se posicionam no sentido de promover a efetiva proteção ao direito desses consumidores e com relação a essa pauta não poderia ser diferente. Então, o posicionamento é muito nesse sentido. Doutora Jordana, quero agradecer a sua presença aqui no Pauta 2, nos ajudando a entender um pouco mais esse cenário, conforme nós falamos, do consumidor, o hipossuficiente na relação de consumo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Pauta 2. Até uma próxima oportunidade. Sou eu quem agradece o convite mais uma vez e contem comigo. Até a próxima. Agradecemos novamente a doutora Jordana Lamounier, que é vice-presidente da Comissão de Direitos ao Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, vamos entender um pouco mais agora a respeito da ótica dos empresários, dos produtores, não só aqui no estado, mas também no Brasil. Não saia daí, o Pauta 2 volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 2 de hoje, em destaque a taxação de produtos internacionais, ou como muitos têm falado, a gente disse aqui no bloco anterior, a chamada PEC das blusinhas. Seja como preferir, o assunto está aí e a gente traz para debater com você aqui nesta edição do Pauta 2, um tema que tem repercutido, tem chegado à mesa de conversas, nas casas. Você que está em casa acompanhando aqui o Pauta 2, a gente leva não só a discussão, mas também diferentes pontos de vista. Bom, a gente agora traz, por falar em ponto de vista, sobre a taxação de produtos internacionais, mas e o ponto de vista produtivo, do setor produtivo nacional? Será que pode sofrer grandes mudanças com esta taxação? E aí, Johan Germano, você ouviu já pessoas nas ruas da cidade, a gente exibiu aqui no primeiro bloco e agora a gente traz a visão de comerciantes sobre essa questão. Vamos acompanhar então uma enquete realizada por você, Johan, que foi às ruas para entender a opinião dos empresários, dos comerciantes sobre o assunto. Eu acredito que taxando
a mercadoria, o consumidor tende a comprar mais aqui, nacionalmente. Então, nós que está aqui para vender para eles vai ser melhor. Vai compensar muito, porque a mercadoria lá está vindo mais barata e nós não estamos vendendo a nossa, né? Então, eu creio que deve ser uma ajuda muito boa para a indústria brasileira. Então, como comerciante, o senhor acha que vai ser boa essa taxação? Vai ser boa, acho não, tenho certeza. Eu, por um lado, como comerciante, acharia, assim, bom, né? Porque aí o pessoal vai deixar de comprar online para estar vindo aqui. Agora eu, Estela, como consumidora que compra online, já acho, assim, uma falta não respeito, mas algo que fica muito puxado, porque a gente já tem que pagar frete, já tem que pagar o valor do produto, mais o frete. Então, ambas as opiniões, né? Tem, como se diz, tem dois lados da mesma moeda. O senhor acha que essa taxação vai valorizar o produto nacional? Por que o senhor acha? Ai, cara, tem dois lados, né? Valorizar porque o produto que vem de fora vai ficar mais caro, mas tem muito lojista aqui brasileiro que também precisa e trabalha por essa plataforma. Então, Johan Germano, a gente viu aí, são opiniões também favoráveis à taxação por parte dos comerciantes, uma posição que a gente percebe distinta do que os consumidores colocaram, que a gente viu lá no primeiro bloco. É isso, Samuel. Os comerciantes, de fato, de acordo, eles entendem ser uma boa opção essa questão da taxação dos produtos importados. Por quê? Na visão deles, taxando os importados, os produtos nacionais podem acabar sofrendo uma valorização. E aí eu não digo valorização, aumento de preço. Passam a ser valorizados. O consumidor, na visão deles, pode passar a comprar mais daqui, dos comerciantes locais e nacionais. Essa é a visão deles. Então, assim, pelo menos nesse entendimento, nesse primeiro momento, essa taxação é bem vista pelo comércio. Bom, então vamos entender, Johan, Rodrigo, você que acompanha o Pauta 2, do ponto de vista da uniformidade do setor produtivo aqui no Estado. Nós recebemos o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, a FEComércio, presidente Marcelo Baiocchi. Muito obrigado, presidente, pela presença aqui na Sagres, no programa Pauta 2. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui na Sagres, com 3 celebridades aqui, Johan, o Straioto e o Rodrigo, e podemos falar de um tema tão polêmico, mas muito importante, porque afeta diretamente na geração de emprego e dos mais necessitados, e há uma ilusão de que a não taxação beneficia a população. Não é assim, porque os grandes consumidores estão com a renda acima de 4 salários mínimos. Bom, então, para o setor produtivo, quais impactos nessa discussão? Independente de qual resultado seja, mas o que a gente pode pensar, presidente, em termos de estruturação mesmo do setor produtivo local em relação a essa discussão quanto à taxação de produtos internacionais? Uma análise bem simplória, basta imaginar que a internet, o e-commerce, eliminou barreiras e fronteiras, né? Hoje você compra um produto da China que vai ser entregue para você, com maior rapidez e facilidade. E você compara o preço, vai comparar o preço no comércio local. E você vai comprar esse produto porque ele está mais barato. Não porque ele é melhor, mas é porque ele não tem impostos. E quando não tem imposto, ele está tirando emprego aonde? Do Brasil, porque ele está gerando emprego aonde ele é feito. E outro fator importante, que há uma pesquisa onde 226 mil empregos de renda salarial de até 2 salários mínimos dos empregos estão deixando de ser gerados em função da não taxação, porque as empresas estão diminuindo sua produção. E outro fator também que é importante nesse número é que 65% dessa mão de obra normalmente é feminino, são as mulheres. Então, há um ganho, entre aspas, no primeiro momento com a não taxação, porque é um produto em tese mais barato, mas há uma grande perda para a economia do país e para as pessoas. Até porque, como eu já disse, 65% dos compradores nesses sites de produtos não taxados são pessoas que têm renda acima de 4 salários mínimos. Então, quem ganha mais está sendo beneficiado, quem ganha menos está perdendo o emprego. Então, é ruim, perdemos todos nós, não tem quem ganha nisso, a não ser
os portais de fora, aqueles portais que estão sendo beneficiados com venda sem nenhuma taxação. Presidente, como que essa taxação influencia na competitividade dos produtos nacionais em relação aos importados? Porque existe essa questão também, a competição, né? O nacional competindo com o que vem de fora. O que nós queremos é apenas igualdade de tratamento. Eu até entendo que a nossa tese deveria ser não taxar também os produtos nacionais até $50. Seria simples de resolver, já que o governo quer fazer esse benefício à população. Os produtos nacionais até $50 também não tem nenhuma taxação, ficaríamos em pé de igualdade. Então, o que nós apenas pedimos é isonomia de tratamento. Agora, o consumidor tem que ver também outro aspecto. A qualidade desses produtos. Todos nós já tivemos experiência de comprar numa plataforma de e-commerce. Muitas das vezes a gente recebe produto aquém daquilo que nós compramos. E já também aconteceu de comprar de plataforma que não é uma plataforma séria e acaba não te entregando o produto. Então, além desses riscos, você tem uma desigualdade no tratamento para a mesma mercadoria. E é super interessante a gente ouvir a opinião dos empresários, dos comerciantes, né, falando sobre isso. Mas quais são as medidas que esses comerciantes devem adotar a partir de agora, né, com essa nova legislação, se for realmente colocada em prática? O empresário comerciante, a expectativa dele é poder ter o produto dele em competitividade com quem compra na internet. E taxando aquém ainda do que a gente deseja, né, porque eles vão taxar só em 20%, taxando o produto, ele pelo menos já vai ter uma similaridade com os nossos. Porque o que o comerciante faz, né? Ele não vai deixar de vender. Então, os produtos até $50, há de se dizer, porque a gente faz a conta de $50 vezes $5, número redondo, um produto de R$250, mas não é. O produto de R$250 na plataforma, ele está no comércio a R$450, com toda a carga tributária e todos os encargos que a gente tem. Então, um produto até R$450 que entra na competição disso, o que ele tem que fazer é quase zerar a margem dele para ele poder não perder o cliente e tentar ganhar nos produtos que ele tem um valor maior e mais agregado, que aí sim ele tem um espaço melhor para ele poder manter o negócio dele aberto. Mas não tem como fazer milagre. Vender com prejuízo ele não vai. Então ele vai tentar entrar nessa situação para poder não fechar as portas e manter seu comércio funcionando. Presidente, eu quero usar um argumento aqui que ele é simplista, mas que ele existe por parte do consumidor principalmente. Bom, se o comércio nacional quer vender produtos mais baratos, por que então não baixar os preços? É possível, levando em consideração os custos, a própria produção em si, reduzir o valor e aumentar uma competitividade, mesmo independente aí de fatores externos do governo ou do que vai ser feito em relação a essa taxação internacional? Israelto, é bom salientar que todos os nossos produtos, em qualidade, no mesmo preço do importado ou até mais barato. O que diferencia os nossos produtos no preço é a carga tributária. É a carga tributária que impõe um custo dentro dessa cadeia produtiva, porque imagina bem, esse produto está lá na indústria, ele sai da indústria com IPI e com outros encargos envolvidos, ICMS, etc. Ele vai para um distribuidor que tem a margem dele e mais uma carga tributária. Ele entrega no comércio e o comércio vai ter toda a despesa dele, todo o custo, a carga tributária. Então, essa cadeia produtiva é que coloca o produto sem competitividade. Para a gente ter competitividade, não adianta pensar que vai baixar o preço lá onde ele nasce dentro da indústria. A gente precisa diminuir todo esse peso da carga tributária que vem em escala dentro do produto e ele chega, do que sai da indústria, eu posso afirmar sem sombra de dúvida para vocês, ele chega quase o triplo na prateleira. Então, um produto de 10 na prateleira está sendo vendido por 30. E para incentivar o comércio local, presidente, falando nesse aspecto, caso essa taxação passe a vigorar, quais são os incentivos ou políticas públicas existentes hoje para incentivar essa questão do comércio, para que o consumidor entenda a importância de se comprar também no comércio local, regional, local? Essa é muito da cultura, né? Quando a gente está mais nos bairros periféricos, na cidade do interior,
As pessoas compram muito do comércio local, porque ele tem relacionamento naquela região. Ele é muito mais forte do que quando a gente vai para as grandes cidades, as metrópoles. E não é fácil um comércio se estabelecer. Há de se ver o número de lojas que estão sendo fechadas. Se você pegar várias marcas, não vou citar aqui, mas várias marcas já fecharam muitas unidades porque ela não consegue se estabelecer. Ela prefere também entrar para dentro da plataforma digital, entrar para o comércio eletrônico e começar a atender o cliente dela diretamente no comércio eletrônico. É uma tendência, é uma necessidade. Comércio nenhum, empresa nenhuma do mundo vai sobreviver se não estiver envolvida nos meios eletrônicos para negociar seu produto, mas o comércio também nunca deixará de existir, né? Não dá para imaginar que a gente vai comprar um pãozinho, né, um café, um leite pela plataforma eletrônica, apesar de ter formas de ser entregue. Então, esse comércio de bairro, comércio de região e de cidades de interior, ele continua muito forte e deve prevalecer sempre. E isso pode valorizar ainda mais esses comércios locais e também afetar a criação de novos empregos? Sim, Rodrigo. A partir do momento que o comércio tem mais força, ele vai se solidificando e tem a possibilidade de abrir uma nova filial dentro da mesma região do bairro. Ele tem a possibilidade de diversificar os produtos e trazer mais produtos para a prateleira, ele tem que contratar mais. Mas um exemplo clássico, né? Goiânia é uma cidade jovem, né? Goiânia é uma cidade de 90 anos. Goiânia hoje tem um centro degradado e não é só por culpa do poder público. Eu acho que o poder público tem muita responsabilidade nisso. Mas é porque o comércio mudou. Hoje nós temos dois comércios, um comércio dentro dos shoppings e um comércio popular no estilo da região da 44. E o comércio tradicional, né, nós que somos mais velhos e passamos a vida comprando no centro, eu ia comprar um tênis, eu ia numa loja no centro comprar um tênis com a minha mãe, meus pais. Hoje você vê que lá na região central não tem esses comércios tradicionais. Principalmente pós-pandemia também, né? Pós-pandemia foi vamos dizer assim, foi a gota d'água para poder fazer com que vários comércios ou fechassem suas portas ou mudassem de estilo, né? Muitos optaram em continuar apenas de forma digital. Um exemplo clássico disso, Rodrigo, livrarias. Quantas livrarias nós já tivemos no Brasil ou em Goiás, em Goiânia? Hoje nós não temos livraria. Hoje você é tudo nas plataformas lá de fazer aquisição de livros. E muitos desses livros já até digitais, você nem recebe ele físico. Então, mudou muito. Mudou o consumidor, mudou a forma de comercializar, mas o X da questão no nosso debate, né, da nossa conversa, taxação. Ela tem que ter um tratamento isonômico para quem está com porta aberta, gerando emprego, pagando imposto, pagando IPTU, correndo risco. Esse empresário ele tem que ter o mesmo tratamento daquele que está numa sala eletrônica lá, gerando quase nenhum emprego e podendo vender o mesmo mercadoria sem taxação nenhuma. E nesse aspecto, presidente, a gente percebe que durante esse debate o governo apresentou uma volatilidade nas suas posições. Ora o governo se posicionou de uma forma, ora em outra, e aí a gente percebe que não se tratando de questão econômica, não só nesse aspecto envolvendo aí a chamada PEC das blusinhas, que eu coloquei aqui no início, mas em relação a outras questões de ordem econômica que interferem na produção do sistema nacional como um todo, e é claro, interferem na nossa realidade local. É importante também, claro que o clamor popular ele é importante, mas é importante ter uma diretriz clara de ordem econômica para se alcançar determinado objetivo e não ficar nessa volatilidade de clamor popular A ou B, porque sempre alguém vai ficar insatisfeito na história. É importante ter uma clareza e essa clareza pode fortalecer inclusive o sistema produtivo. Rodrigo, a sua colocação é muito boa, porque a análise que eu faço, bem objetiva, a gente vê um governo com a reforma tributária, onde nós vamos ter o maior imposto do mundo, né? Está se dizendo aí em torno de 37%, de 27% a 37%, né? Vai ser uma das maiores cargas tributárias. Então, um governo com vontade de arrecadar. E vem para mim falar que não quer arrecadar no que vem do exterior,
É muito estranho essa colocação. E falar que é por clamor público, é porque as pessoas precisam, com menor poder aquisitivo, ter essa opção. Então, assim, não cabe esse discurso. Então, para mim, né, opinião pessoal já, né, nem da FEComércio, há um lobby muito grande das plataformas que vendem para nós aqui no Brasil, para que isso não passe. Mas nós, empresários, estamos brigando para que a isonomia de tratamento possa existir. Presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, muito obrigado pela presença, pela entrevista aqui ao Pauta 2. Esperamos o senhor em outras oportunidades para discutir a repercussão deste, mas também outros assuntos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Traioto, Iorra, Fumaça, e para mim é um prazer estar aqui com vocês, sempre à disposição. Nós encerramos aqui esta edição, novamente agradecendo ao presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi. Você quer rever as outras edições do Pauta 2, do Co-Irmão, do Pauta 1? Você pode acessar o nosso portal de notícias, o sagresonline.com.br, também à disposição no nosso canal no YouTube, youtube.com/Sistema Sagres. Quer sugerir uma pauta para a gente debater aqui no programa? Você pode acessar as nossas redes sociais, no nosso Instagram, Sistema Sagres _, deixar a sua sugestão de pauta e a gente traz aqui para debater com você. Ficamos por aqui, até a próxima edição.